Bom, eu estava aqui escutando, né, as histórias e pensando, assim, lembrando do Blanchot, num livro que chama Pena de Morte. E ele abre o livro falando assim, apenas 9 palavras seriam necessárias para eu dizer tudo o que eu preciso dizer. Mas eu sei que eu vou escrever esse livro, vou escrever outro, eu não vou encontrar as 9 palavras. Então, eu estou procurando essas 9 palavras, né, que eu poderia dizer porque amo o lençol. Mas aí a gente tem que contar. Tem que ter umas 300 para chegar às 9. Para que o romance não morra, estamos nós a fazer se não contar coisas uns aos outros, né? Então só me resta contar. Estava eu no último semestre da psicologia, da graduação. Eu dei sorte, foi antes. Fazendo o último curso. E também estava nesse momento, assim, é um momento de crise mesmo, assim, né? Que é comum até, né, no final da graduação, né, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida e tal, é um momento muito crítico, né, de se perguntar mesmo, né. Estava nesse momento no último curso, um curso felizmente maravilhoso, no último dia de aula, um curso de psicanálise e linguagem. E no último dia de aula, a psicanalista que estava ministrando esse curso, a Leila Mariné, ela encerrou o curso com um texto de Maria Gabriela Lençol. Assim. Isso a gente estava trabalhando a questão da primazia do significante. Assim. E ela falou, escutem esse texto. Assim. E tirou um trecho. E eu escutei aquilo e eu não acreditei, assim, não acreditei. A aula acabou, eu fui atrás desse, que texto, que escritora, que é isso, de onde veio isso. E aí então fiquei sabendo, Maria Gabriela Lençol, mas ela não tem livros no Brasil, raríssimo. Mas ela me emprestou o xerox do livro. Ela tinha um xerox também, ela não tinha o livro. Que provinha da Lúcia. Né? O livro era Causamante. Né? O título já diz. Né? Talvez pudesse até dizer isso. Assim. Lençol amo porque ela virou minha causa amante. Assim. Foi esse o primeiro livro que eu li. Saí igual criança. Tem um conto da Clarice, assim, ela também... Felicidade clandestina. Foi uma felicidade clandestina mesmo, assim. Principalmente porque, assim, ninguém conhece, é raro, ninguém tem... Tal, sair com aquela coisa, daquele objeto, assim, correndo para casa para continuar lendo, porque ela só leu um fragmento, assim. E aí eu tinha uma filhinha, assim, pequenininha, então, assim, tive que fazer dever de casa, né, e o livro lá me esperando, aquela coisa. Lembro que essa noite foi uma noite, assim, eu li o livro a noite inteira, assim, não dormi, eu não conseguia ir dormir, eu só pensava assim, só mais um pouquinho, e eu vi a janela, assim, eu vi na frente de uma janela, assim, e eu só conseguia dizer isso, assim, é isso. O que isso significava eu não sabia, mas eu só consegui dizer, é isso. E virou isso mesmo, assim, uma causa amante. Agora eu não estou lembrando como é que eu fui conseguindo os outros livros. Não foi Mauro? Talvez, foi com Mauro, Eu então fazia estágio numa clínica, e fui fazer supervisão com um psiquiatra que trabalhava na clínica sobre um caso difícil que eu estava atendendo, e eu sou daquelas da lista, que casou, que mudou de sexo, que casou, eu sou aquela que casou. Por enquanto, sou aquela que casou.
E porque lençol, né? Só foi por causa da novela. E então, nessa clínica, fui fazer supervisão com esse psiquiatra, que é meu atual marido, e depois, em seguida, a gente se conheceu nessa supervisão, em seguida teve uma festa da clínica, e então ele veio me perguntar, puxar a conversa, mas o que você está lendo? E aí eu falei assim, estou lendo uma escritora que ninguém conhece, que é muito rara, tarará. Estou completamente tomada por essa escritora, Maria Gabriela Lençol. E aí ele virou e falou assim, eu tenho todos os livros dela. E chama A Escrita como Busca de Verdade. Que talvez essa causa amante, que algo da verdade do sujeito, isso que a Lúcia falou, não é uma terapia, não é nada dessa natureza vai te salvar, não tem nada de nenhuma promessa de salvação, nem de felicidade, de alegria sim, né, porque a obra dela sempre aposta nas fontes da alegria. Assim, né. Tem algo que chama muita atenção, né, a gente recentemente fez um colóquio que chamou A Cura da Literatura, um breve encontro intenso da psicanálise com o texto da Maria Gabriela Lençol. Essa direção de cura, assim, cura da literatura no sentido de uma direção ou outra para o romance, uma tradição melancólica do romance, e que isso interessa a psicanálise. Assim. Então, o que a gente chama de uma direção de cura, como é que ela aponta isso com diversos pensadores e tal, isso como é que ela né, essa direção pulsional, né, para além da pulsão de morte, assim, né, esse tratamento que ela dá à escrita, né, que é algo que realmente é muito impressionante, né, e que não deixa de nos tratar, né. Lembro, não deixa mesmo, lembro de uma colega nossa que estaria aqui, talvez vai chegar, né, a outra Janaína, que trabalha com pacientes psicóticos, com oficina e está frequentando o curso da Lúcia, tem se aproximado também muito com esse trabalho de prática da letra, né, a Lúcia tem chamado de prática da letra com pacientes psicóticos e tal, e que um colega dela falou para ela assim, nossa Janaína, ela contando da prática e tal, com os pacientes, nossa Janaína, eu não sei se para os pacientes está sendo bom, para você está te fazendo bem, assim, enorme. Então é claro que essa investigação é uma busca de verdade, assim, eu gosto muito disso porque ela não diz a busca da verdade, como se a verdade, se fosse encontrar a verdade, essa é a verdade. Mas você pode ler como uma busca de verdade, a busca é verdadeira. Assim, então a gente está numa busca que é da verdade de cada um mesmo, do sujeito, disso que, né, que te faz entrar nessa posição que é ética mesmo, né, que é estética, que é ética, assim, de não conceder, assim, não há concessão, assim, não há concessão para o seu desejo, assim, para essa causa. Assim, eu acho que é dessa radicalidade, talvez, que a gente aqui é testemunha. Assim, né? Para cada um, né? Cada um com sua história, cada um com sua singularidade, mas é isso. Talvez causa amante, eu amo Lençol porque ela é minha causa amante.